para quem está começando, acaba que às vezes o planejamento tem que ser mais curto, focando em gerar caixa, né? Às vezes em vez de pensar no ano, pensar em 3 meses, em 6 meses, pensando em estratégia para gerar mais caixa no início. Às vezes o cara fica falando, se eu tô trabalhando 60 horas por semana, tá certo ou tá errado? Eu falei, depende. Tá começando a empresa? Não acho que tá errado, não. Mas você tá fazendo isso por 5 anos, aí tá errado. Então, no começo, minha perspectiva é que você tem que fazer tudo mesmo. Você tem que economizar em tudo. Você tem que ser o suporte, tem que ser o financeiro, tem que ser tudo. Mas algumas pessoas são tudo isso, ganham dinheiro, né? Aí vai lá, compra o iPhone, o computador, a casa, o carro, e esquece de investir em equipe, de trazer um bom... Sim. A gente fala da Pri como... Quando a gente fala assim, um gerente executivo e tal, eu acho que uma das coisas que a Priscila é mais que isso. Mas uma coisa que o cara que está começando tem que perceber, ele precisa de um gerente de projeto. Porque é um projeto. Você vai construir a casa, você tem a ideia, eu quero banheiro assim, quero banheiro assado. Mas tem que alguém organizar a execução daquilo para ter menos tensão, menos custo possível. Mais organização, né? Mais organização. Mas qual que é a hora certa da pessoa ter um gerente de projeto? Porque você falou que tá começando, mas... Assim que ela tiver o dinheiro. Eu acho que no ideal é bom ela começar com o gerente de projeto. Mas ninguém tem o dinheiro para tal, ou não quer arriscar esse dinheiro. Mas assim que ela ter o dinheiro, antes dela dar um upgrade no carro, ou na casa e na viagem, ela tem que botar no fundo do gerente de projeto. E às vezes, no meu caso, a gente acertou o gerente de projeto de primeira. Eu era gerente de projeto também, né? Não era antes. E tudo que a gente faz é um projeto, né? E depois é um gerente de projetos dos gerentes de projeto. O que a Pri é? É o gerente do projeto, do gerente de projeto, do gerente de projeto. É tipo super gerente de projeto para executar. Mas assim que tem que ter dinheiro antes de dar um upgrade na vida. Dá um upgrade na PJ, porque às vezes você erra. Então aí, enfim, você tem uma pessoa sai, aí você tem que contratar e treinar uma outra pessoa. Mas tem que sempre ter um braço direito para fazer a operação, para aquilo ser executado quando você ficar distraído. Eu acho que grande parte não, né? Eu vou falar que algumas pessoas, elas tentam se recompensar muito rápido quando elas vivem aquele sofrimento ali do lançamento, sofrimento entre aspas, o trabalho, né? Vive aquele trabalho que é um lançamento. A gente sempre fala, não é uma coisa simples, né? Ele é possível fazer, você consegue resultado, é possível ter resultado com lançamento, mas é um trabalho como outro qualquer, né? Muitas vezes ele é mais puxado porque as pessoas fazem isso enquanto está trabalhando em outro lugar. Só que aí, o que elas fazem? Elas se recompensam muito rápido. Elas querem, trabalhei muito, ganhei muito dinheiro e aí agora eu vou me recompensar. E aí vai lá e gasta aquele dinheiro porque acha que é só fazer outro lançamento. Vou fazer outro lançamento e eu vou recuperar tudo isso. E não pensa nisso que o Érico está falando, de, cara, se eu conseguir uma pessoa ou um time que vai me ajudar nesse projeto, talvez o meu lançamento pode ser muito maior. Eu vou conseguir ter um resultado melhor. E aí eu vou poder me recompensar lá na frente, sabe? Ou ela paga muito caro por isso. Tipo, encontra uma pessoa, não sei fazer isso, vou dar 50% da minha empresa para ela. E ela dá muito demais. O Granville fala assim, cara, quantos por cento tem em sua empresa? 100? E quantos funcionários lá na frente você acha que vai ter? Sei lá, vamos supor que seja 100, eventualmente você vai ficar grande. Pô, então você tem 1% para dividir. Se você dá 50 de uma vez, é complicado. Então, assim, porque a pessoa não pensa em pagar um bom salário. Ela pensa em se pagar primeiro. Então ela se paga como? Celular, geralmente é carro e casa. Carro de viagem. Também, né? Carro de viagem e motivos bons também. Nem sempre é pra ele, é pra mãe. Super louvável. Mas a PJ não vive por muito tempo com isso, né? Então você tem que começar, antes de pagar dividendo para você, tem que ter um salário, uma subsistência que não seja maior do que o que você está vivendo. E aí depois, eu acredito que você tem que pensar em gastar, sei lá, 10% você ganha, alguma coisa do tipo. Tanto que quando os meninos me chamaram, o Érico falou, joga o chapéu do outro lado. Eu tava ganhando bem, tava assim, nadando de braçada e eu trabalhava muito, mas era muito dinheiro. E aí, na época, o Érico falou assim, não, você tem que sair pra você poder tocar essa empresa. Nossa. Você tem que sair. E eu pensei, mas eu vou ganhar nada? Eu preciso viver, porque eu não era casada com o Hugo, né? A gente estava trabalhando ainda, eu morava sozinha. Quem não sabe, eu sou de Belo Horizonte, eu não sou daqui de Brasília, não tenho família aqui. Então não tinha casa da minha mãe para voltar, né? Eu
Só se fosse pra Belo Horizonte. E aí o Érico falou, cara, o que dá pra gente pagar agora é 5 mil. Eu falei assim, olha, eu acredito que isso aqui vai dar certo. Inclusive, esse eu acho que foi... Eu não sei se foi exatamente isso que o Hugo falou, mas esse foi um dos argumentos dele da gente contratar você, ou no caso, na época, que foi assim, Érico, cara... Porque assim, quando você tá fazendo um lançamento, e você é meio que o dono do lançamento, se o lançamento não vai dar certo, você fica sem dormir. Você chora, você fica sem dormir, você fica ansioso. E nem sempre, quando você contrata alguém, o seu funcionário fica sem dormir. O seu colaborador, né? Pô, às vezes, vida que segue, vou lá pra balada, vou tomar uma cerveja lá no Calaf. Exatamente. Aí eu falo assim, cara, você não tem noção. Ela fica sem dormir, ela tem diarreia quando as coisas não dão certo. Eu falei assim, essa que a gente precisa. Porque se ela tem, eu vou evitar de ter, né? Porque senão, se ela tem, eu não tenho, entendeu? Então, vou passar pra ela esse BO, entendeu? Pra ela, mas é natural, é até hoje, né? Tipo, você sentiu que ela se envolveu, né?